Transparência só para frente, o que já aconteceu fica para trás. Estou falando da liberação de verbas pelo Congresso, do tal orçamento secreto. Aquela bolada, aquele monte de dinheiro, né? Que distribui recursos aí do Congresso na carona de emendas sem qualquer tipo de controle de transparência. Os parlamentares querem que as chamadas emendas do relator, que já foram pagas, sejam esquecidas. Deixa para lá. E que só a partir do ano que vem essa distribuição ganhe carimbo, ganhe nome, sobrenome e controle. Sobre isso, então, vamos a Brasília conversar com a Carla Lucena. Carla, bem-vinda, boa noite para você. Quer dizer, então, que a transparência dos recursos públicos é importante, né? Reforçar isso, fica mais uma vez em suspenso por um tempinho. Traz para a gente os detalhes aí dessa questão, por favor. Exatamente isso, Trali. Boa noite para você, boa noite a todos. Um assunto que está repercutindo bastante aqui em Brasília, justamente por isso, né? Porque o que se está se desenhando aqui no Congresso Nacional é justamente não revelar aí o nome dos deputados que fizeram a execução dessas emendas, que fizeram esses pedidos nas chamadas emendas de relator, ficou conhecido como esse orçamento secreto. O que está sendo posto, então? A gente já falou deste documento ontem aqui na edição das 18, falando deste ato conjunto que foi ali firmado pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado. Portanto, este é um ato que hoje ele foi oficialmente publicado no Diário do Congresso e traz já ali o direcionamento de como os congressistas, os deputados estão e também os senadores estão tentando ali fazer com que se dê transparência, mas como você bem disse, não agora, não do que passou e sim só daqui para frente. O que diz então este documento? A justificativa para não revelar então esses nomes, para não dar essa transparência, é de que não existia uma exigência e nem mesmo uma lei, um instrumento legal que fizesse, então, que determinasse a obrigatoriedade de se revelar esses nomes. A gente separou um trecho deste documento, deste ato conjunto, que a gente vai colocar aí na tela, que traz justamente essa parte da justificativa, que diz o seguinte: a não exigência e a inexistência de procedimentos pré-estabelecido por lei para registro formal de demandas recebidas pelo relator geral. Portanto, a gente tem este argumento deste ato. Este ato ele está valendo, inclusive a gente teve hoje já o deputado Elias Vaz e também o senador Jorge Cajuru recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para justamente sustar, ou seja, suspender os efeitos deste ato, dizendo ali que vai contra ali o que diz a Constituição, que portanto eles estão pedindo para suspender este ato. Rodrigo Pacheco, senador, presidente do Senado, ele tinha convocado para hoje à tarde uma sessão do Congresso para justamente votar uma proposta de resolução que também vai nessa mesma linha de trazer medidas para daqui adiante. O relator dessa proposta de resolução é o senador Marcelo Castro e ele diz que pretende ali apresentar um parecer trazendo aí limite para a liberação do orçamento para essas emendas e também aí sim já trazendo o carimbo do nome dos parlamentares que fazem uso dessas emendas. Essa análise dessa resolução ficou para a próxima segunda-feira. E olha, Trali, hoje ao longo aqui dos jornais da Globo News, a gente ouviu personagens importantes, parlamentares importantes sobre esse assunto e agora a gente vai ouvir o que disse, inclusive, o relator, o senador Marcelo Castro e também o deputado Alessandro Molon sobre este tema. A crítica que eu faço é que elas ganharam uma dimensão que não era para existir. E eu boto os números na mesa e contra os números não há argumentos. O relator geral, sozinho, fez de RP9, essas emendas que estão em discussão, questionadas, 30 bilhões de reais. Ou seja, o relator sozinho fez 10 vezes mais do que todo o Congresso Nacional. Isso é óbvio que há um excesso, há um exagero. Se nós continuarmos desse jeito, daqui a pouco o cargo mais disputado da República, mais buscado da República, não vai ser a presidência da República, vai ser o relator do orçamento. Todo mundo no Congresso sabe que esses registros estão guardados. Estão guardados pelo relator do orçamento, porque o relator não destinaria 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões para uma cidade, para um estado, sem saber
a pedido de quem aquele dinheiro estava sendo liberado. E essa recusa em divulgar os dados que o Congresso tem, porque todos nós sabemos que tem, ela só aumenta a suspeita sobre o uso desse dinheiro que é público. 30 bilhões de reais com esse monte de brasileiro passando fome, de estômago vazio, sem comida na geladeira, sem um botijão de gás, sem dinheiro para pagar uma conta de luz. 30 bilhões de reais de emenda de relator. Camarote, o Supremo está cobrando transparência. Não nos parece que essa transparência que o Supremo cobra é para o futuro, é do presente para trás também. E agora? Como é que vai ficar isso, Camarote? Olha, Tralli, tem até questionamentos. Isso pode dar uma crise institucional. Como é que o Supremo vai reagir? É tanto que você já teve ali embaixadas. O próprio presidente Rodrigo Pacheco esteve com a ministra Rosa Weber. A gente já tinha visto lá atrás a ida do próprio deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, conversando lá com o ministro Fux. Ou seja, existe essa preocupação. Qual é todo o movimento? A gente até antecipava aqui um pouco isso ontem. Todo o movimento do Congresso, e aí eu diria, não é só do Centrão, não é só da base do governo, é de setores da oposição também, é um movimento para, olha, deixa para trás e ver se isso cola, dizer que não tem condições técnicas de apresentar, porque não havia registro dos parlamentares. Fica difícil de explicar isso porque a emenda foi destinada para um lugar específico, 500 mil, tem um trator que foi usado por prefeitura tal. Então, é fácil você mostrar para onde foi e quem pediu. Essa é a grande questão, quem pediu. Você tem um movimento de preservação disso por vários motivos, até para não criar um problema interno no Congresso Nacional. Mais do que isso, para não se revelar as votações, o que foi negociado em cada votação. E aí, desde essa PEC dos precatórios, que a gente já viu 1 bi sendo liberado na véspera, até eleições para os comandos da Câmara e do Senado, ou seja, para os comandos do Congresso Nacional. Então, teve negociação de tudo. E o que se fala nos parlamentares é que isso acaba empoderando demais um grupo pequeno no Congresso Nacional. O que é que você... E tem um outro questionamento que surge. Eu estava conversando com o deputado Molon desde ontem à noite. Outro questionamento que surge. Daqui para frente, como é que fica essa questão do, mesmo tendo transparência, a questão da impessoalidade que diz a Constituição? Porque se você passa a tratar com critérios subjetivos a distribuição desses bilhões da emenda de relator, isso passa a ser algo que fere o princípio constitucional da impessoalidade. Você tem que ter critérios iguais para todos os parlamentares. Senão você vai continuar, mesmo sendo transparente, dando para esses parlamentares um privilégio em relação aos outros. Mesmo daqui para frente é isso que você disse. Quais são os critérios, né, Camarote? Porque se os critérios não forem muito claros, obviamente vai continuar tendo uma suspeita grande do uso irregular dessa verba toda, dessa fortuna toda, desse dinheiro público todo. Ô Gabeira, a abertura dessa caixa preta, no seu entendimento, tem o potencial explosivo de um novo grande escândalo de corrupção no Brasil? Olha, Tralli, é preciso abri-la. Não é? Eu acho que ela tem o potencial de mostrar como funcionou o governo nesse período. Que tipo de relação se estabeleceu entre o Executivo e o Parlamento nesse período, mediada, evidentemente, pelo Arthur Lira na Câmara e pelo Rodrigo Pacheco no Senado. Um parêntese, o Rodrigo Pacheco, ao fazer essa demarche, esse esforço para evitar que se divulgue o que aconteceu no passado, não me parece um movimento de candidato a presidente da República. Ele tem 1% nas pesquisas, daqui a pouco ele vai ficar devendo
porque é um movimento extremamente antipopular. A minha expectativa é de que isso seja revelado. Mais ainda, a minha expectativa é de que o Supremo e o Tribunal de Contas se articulem de alguma maneira para que isso seja revelado. Quem sou eu para dar conselhos para o Supremo? Mas eu vou te explicar por que eu tenho alguma condição de falar sobre isso. Quando você tem um desvio de dinheiro ou um uso de dinheiro secreto dessa dimensão e não revela para onde foi esse dinheiro e como ele foi utilizado, a quem ele foi destinado, você cria uma desconfiança muito grande na democracia. Você aumenta a insatisfação popular com o sistema democrático. As pessoas dizem, olha, eles estão usando um dinheiro que é o dinheiro do imposto, sem dizer onde os utilizaram e sem prestar contas. E isso, no meu entender, é o grande problema da democracia brasileira. Já foi um grande problema que contribuiu para essa aventura do Bolsonaro, mas é um grande problema da democracia brasileira de você perder o apoio popular para o sistema democrático. Ele começar a achar que a democracia é uma enganação, é algo constituído exatamente para que as pessoas possam enriquecer sem que o povo se dê conta desse processo. Então, voltando à vaca magra, por que eu tenho condições de pedir ao Supremo e pedir também ao Tribunal de Contas que ajam de uma forma republicana, não prevariquem nesse caso, busquem o sentido disso tudo, porque nós todos estamos em perigo. Se o povo começar a se voltar contra a democracia, o Supremo vai para o espaço, o Congresso vai para o espaço e nós da imprensa também vamos para o espaço. Essa compreensão é preciso transmitir cada vez mais a essas autoridades brasileiras. Elas estão pura e simplesmente dançando diante do abismo. E a gente deveria ter esse exemplo vindo do próprio Congresso Nacional, né, Gabeira? Que não houvesse essa cobrança por transparência, que partisse do Congresso Nacional essa iniciativa, esse zelo, esse cuidado, exatamente pela defesa da democracia e até mesmo dos empregos, né, desses parlamentares todos, né? Porque a democracia faz com que eles estejam lá.